A 7 de janeiro, o evangelho que se proclama é do capítulo 4 de São Mateus. Naquele tempo, ao saber Jesus que João tinha sido preso, retirou-se para a Galileia. Deixando Nazaré, estabeleceu-se em Cafarnaum, junto ao mar, no território de Zabulão e Neftali, para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zabulão e terra de Neftali, caminho do mar, além do Jordão. Galileia dos gentios, o povo que habitava nas trevas viu uma grande luz. Aos que habitavam na terra e na sombra da morte, uma luz lhes brilhou. Desde então começou Jesus a pregar, dizendo: convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando toda a doença e toda a enfermidade no povo. A sua fama espalhou-se por toda a Síria, e traziam-lhe todos os doentes, acometidos de toda a espécie de doenças e sofrimentos, possessos, lunáticos e paralíticos, e ele curava-os. E seguiam-no grandes multidões vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da Transjordânia. Detenho-me especialmente naquele versículo 16 do capítulo 4, que diz: o povo que habitava nas trevas viu uma grande luz. Aos que habitavam na terra e na sombra da morte, uma luz lhes brilhou. É também uma profecia de Isaías. Fala daqueles que habitam nas trevas, na região e na sombra da morte. O que obviamente não descreve apenas um lugar geográfico ou uma situação histórica, mas também descreve estados existenciais. O homem de hoje também vive nas trevas, na região e na sombra da morte, na sombra da morte. Porque isso é, no fundo, o que é viver sem sentido, o que provoca uma dor profunda. Há dores que são espirituais, e a falta de sentido é muito dolorosa. Costuma manifestar-se por vezes em tédio, em cinismo, em raiva contra si mesmo, raiva contra os outros, em desesperança. É a vida sem sentido. Outro sinal desse viver na região e na sombra da morte é também a absolutização do eu. A cultura do eu primeiro, que gera muitos indivíduos isolados, incapazes de comunhão, incapazes de alegria. Ou seja, a treva não é apenas o pecado grosseiro, não. É também essa espécie de curvatura do coração sobre si mesmo. E estar curvado sobre si mesmo tira-nos a alegria. É o ioió que nos impede de sair de nós próprios. E outra característica desse, habitar nas trevas, numa região e na sombra da morte, é o medo que tudo isto gera. O medo do futuro, o medo dos outros, o medo de falhar, o medo de perder o bem-estar, porque não se confia. Não se tem algo que leve a poder abandonar-se e confiar. E o medo paralisa, não é? Portanto, digamos que este versículo, o povo que habitava nas trevas viu uma luz, viu uma grande luz. Aos que habitavam na região e na sombra da morte, uma luz lhes brilhou. Podemos vê-lo plenamente realizado nos nossos dias. Cristo é a luz. E diante dessa sombra da morte, não é apenas morrer, mas viver desligados da luz. Cristo é a nossa esperança. Essa luz lhes brilhou. Esse grande anúncio de que a luz lhes brilhou é descobrir Cristo como a nossa esperança, como a razão da nossa vida. Esse é o grande anúncio do Natal. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.